Deus, você lembra quando a gente começou a ler João 14, versículo 15 em diante, né? O versículo 18. A gente já leu o 15 em diante, eu quero ler só o 18 até o 20. E a gente vai fazer um estudo hoje sobre a presença do Espírito Santo. Olha o que eu estou falando. A presença do Espírito Santo. Diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Amém? Porque a presença do Espírito Santo. Porque nós não podemos confundir o justo viverá pela fé, que é uma afirmação bíblica, de uma outra afirmação dizendo que o justo terá o Espírito Santo pela fé. Vou repetir. Nós não podemos pegar a afirmação bíblica dizendo que o justo viverá pela fé e declararmos que o Espírito Santo vive na nossa vida pela fé. Por que eu não posso dizer que o Espírito Santo está em mim pela fé? Porque quando a gente diz que o Espírito Santo está em nós pela fé, nós estamos dizendo que algo ainda vai acontecer, algo que a gente espera, a gente tem certeza, e a gente é convicto de algo que não se vê, mas que ainda não é presente, não é real. Porque viver pela fé é viver numa dimensão de promessa. Quando você vive pela fé, você vive na promessa de Deus e você crê que Jesus vai voltar. Quem crê que Jesus vai voltar? Mas ele já voltou? Então você não pode dizer que Jesus Cristo já voltou. Você tem que dizer que Jesus Cristo vai voltar. Amém? A mesma coisa, você está com uma enfermidade. Há uma certeza no seu coração, ou uma profecia aconteceu, de que você vai ser curado. E aí você vive com essa certeza, você vive com fé de que Cristo vai curar você. Agora ele já curou você? Você já não está mais sentindo dor? O exame já não está dando mais nenhum problema? Não. Por quê? Porque você vive pela fé. Então, nesse momento, você tem que viver com a confiança da promessa, até que o médico peça a sua radiografia, o seu exame, e ele diga: olha, não tem mais nada. E aí você não vai mais ter fé que Jesus vai te curar, porque aí você vai ter a cura. Aí já não vai ter mais a fé. E o que essa palavra tem a ver com o Espírito Santo? Tem a ver que essa promessa que Jesus fez foi aos discípulos e ele ainda estava vivo. Ele ainda estava em carne e osso. Ele ainda estava avisando que ele teria que partir. Inclusive ele disse: eu que vou para no lugar onde a morada do meu Pai tem muitas moradas. A casa do meu Pai tem muitas moradas. Eu vou partir para lá, eu vou preparar lugar, eu vou voltar. Mas ele está dizendo que nesse meio termo, ele enviará o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus nos ensinará todas as coisas. E esse Espírito Santo de Deus estará aonde? Dentro de nós. Isso era uma promessa quando ele estava em carne e osso. Ele morreu, ressuscitou,
E no dia de Pentecostes, antes de Pentecostes, ele soprou o seu Espírito aos 12 discípulos, já ressuscitados, já ressurreto, e ele soprou o seu Espírito aos 12 discípulos. Aos 11 discípulos, porque um já tinha sido morto, que era Judas. E ele soprou o seu Espírito, e naquele momento, aquela promessa se tornou realidade na vida daqueles discípulos. Ou seja, o Espírito Santo de Deus estava no corpo, estava em cada um daqueles discípulos. Eles não estavam ali com a visão de que Jesus vai enviar o Espírito Santo. Ele prometeu, não, Jesus já tinha cumprido a promessa, o Espírito Santo já tinha entrado na vida dessas pessoas, e não é pela fé, é pela convicção, é pela conclusão da promessa. Era fato. Espírito Santo é Deus ou é uma força? É uma pessoa ou é uma força? É uma pessoa. E essa pessoa foi prometido que ela entraria no nosso corpo, no corpo da igreja. Nós somos agora moradas do Espírito Santo, não pela fé, mas porque nós temos o Espírito Santo concluindo a promessa de Deus na nossa vida. Está dando para entender? Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque a gente precisa ter mais sentimento, contato com o Espírito Santo. A gente não tem que viver esperando Ele, porque Ele já está entre nós. Jesus já enviou o Espírito Santo, Ele já é uma realidade. Ele não é uma realidade na vida de todos que dizem que Jesus é o Senhor. Ele não é uma realidade na vida de todos que vão à igreja. Ele não é uma realidade na vida de todos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não é. Mas Ele é uma realidade de todos aqueles que nasceram de novo. Todos aqueles que passaram a ser uma nova criatura, passaram a ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. E a gente precisa ter essa convicção. Por que a gente precisa ter essa convicção? Eu quero ler aqui uns versículos, eu não vou pedir para você ler, não. Eu vou ler para você acompanhar. Como eu falei, o Espírito Santo é uma morada. Por que ele é uma morada? Primeiro que em Efésios, capítulo 2, versículo 22, diz assim: no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Ou seja, a promessa não era só para os apóstolos. A promessa é para todo aquele que creu em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se arrependeu e se converteu e nasceu de novo. É um fato. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas não é todo mundo que diz que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida que tem. Mas todo aquele que nasce de novo, nasceu porque o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Em Efésios capítulo 1, versículo 12, diz assim: em quem também vós estáis, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. O que vocês conseguem entender? Jesus deixa claro, nós temos certeza que o Espírito Santo é uma pessoa. Mas por que um selo? Selado. Eu quero dizer para você, irmão, que eu não vejo o selo na vida da irmã Rosane, eu não vejo o selo e nem a pessoa do Espírito Santo na vida da irmã Regina, da irmã Ada, não vejo, da minha esposa, nem em mim eu consigo olhar no espelho e me ver. Mas a gente precisa entender o seguinte, que nós precisamos sentir o Espírito Santo. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo. E esse selo não é para mim, não é para você. Esse selo é para o diabo olhar e ver que ele não pode mais tocar na sua vida. Aleluia, glória. Nós somos a pessoa e uma pessoa está em nós. Nós precisamos sentir
Mas o diabo não precisa sentir o Espírito Santo na sua vida, não. O diabo, de longe, ele tem que olhar a sua vida e ver o selo do Espírito Santo na sua vida. Aleluia, glória. Em 1 Coríntios 3, versículo 16, diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se vocês não sabem, vocês estão sabendo agora. E se vocês têm o Espírito Santo de Deus na vida de vocês, como a irmã Cristina, minha esposa, falou, as pessoas têm que olhar também. As pessoas têm que ver isso. E não vão ver uma pessoa dentro de você. Não vai ver uma pessoa dentro de mim. Mas vai ver o que essa pessoa está fazendo na vida dela, na vida da irmã Regina, na vida da irmã Rosane, na vida da irmã Ada e na vida da irmã, seu nome? Regina também. Regina também, né? Ou seja, nós não temos que ter o Espírito Santo pela fé. Nós temos que ter o Espírito Santo porque temos fé em Cristo. E quando temos fé em Cristo, nós sentimos o Espírito Santo na nossa vida. Inclusive quando nós precisamos mudar o nosso comportamento, quando nós precisamos consertar a nossa vida. Eu não sei de onde você veio, qual é a raiz religiosa que você veio. Eu também não vim dessa raiz, mas quem veio do candomblé, quem veio de lugares onde há a manifestação demoníaca, que na verdade para eles é o santo, eles veem os frutos ali, ele vê a realidade daquilo ali. Ele não pode dizer que aquilo ali é um teatro, porque ele sabe que aquilo ali é uma pessoa que está tomando a vida de outra pessoa. Só que o Espírito Santo não vai fazer manifestações da pessoa dele para provar que a pessoa dele está dentro de mim ou dentro da irmã Cristina. Não vai fazer. Ele vai deixar o fruto. Ele vai deixar a fragrância da presença dele na vida de quem anda conosco. E por isso que muitas vezes a igreja, e eu preciso falar sobre isso, está muito focada em manifestações. Eu preciso ver profecia, eu preciso ver uma irmã cheia do Espírito Santo falando comigo, eu preciso sentir as coisas acontecendo, as coisas... Não! Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus que fala ao seu coração. E quando ele falar ao seu coração, não é pela fé, é porque ele fala mesmo, você vai mostrar o que ele está fazendo na sua vida, na sua pessoa, e não com os seus bens. Porque às vezes os seus bens estão com problemas. Paulo terminou a sua vida, antes de morrer, falando de Jesus. Numa cadeia, masmorra. Se você ouvir Paulo falando dentro de uma masmorra, querendo ver os sinais que Deus estava fazendo na vida dele, você não ia acreditar em Paulo. Mas quando você ouvia Paulo falando das experiências que o Espírito Santo estava dando a ele, você ia também querer essa experiência de sua vida. Mais do que dinheiro, mais do que sucesso, o Espírito Santo quer te trazer presença dele na sua vida. Tem alguma dúvida que o Espírito Santo é uma pessoa, está dentro de quem nasceu de novo? Se você não tem sentido a presença do Espírito Santo de Deus, talvez você não nasceu de novo. Mas não há problema, porque o Senhor estará sempre querendo que você busque a sua presença. E quando você sentir que realmente chegou a hora de se arrepender a ponto de falar: Senhor, eu preciso de Ti na minha vida, toma a minha vida por completo, Ele vai entrar na sua vida, porque Ele quer fazer você uma nova criatura.
E ele não quer, olha só, ele não quer a presença dele na sua vida só para trazer fragrância, só para trazer frutos. Ele precisa de você. Ele contou no seu plano de salvação usar você. E como ele usa você? Primeiro, para ele usar você, está lá em Gálatas 5, 16 e 18, a 18, e 18, porque tem uma parte que eu cortei, que diz assim: andai em espírito, e não cumprireis as obras da carne. Aí no versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ou seja, ele quer te guiar para a sua vontade, não para a tua vontade, mas para a vontade dele. Se você sente o Espírito Santo na sua vida, mas não sente o que o Espírito Santo de Deus quer fazer com a sua vida, você precisa orar e falar: Senhor, me guia. E talvez você vai ter uma revelação: a carne está impedindo de eu te guiar, porque você ainda está fazendo as obras da carne. Mas se você entender que eu estou dentro de você e que eu quero te usar, você vai anular as obras da carne através da tua entrega em jejum, em oração e em leitura da palavra. Tem muita gente que sabe o que Deus quer, que já sentiu a direção de Deus, mas ainda não faz, porque a danada da carne milita contra o Espírito, e o Espírito Santo milita contra a carne, até a ponto de você admitir: Senhor, eu preciso me pender a Ti, porque se eu não me pender a Ti, a carne me leva para onde ela quer. E como é que você se pende, se leva a Jesus, ao Espírito Santo? Jejum, oração, ir à igreja, ler a palavra, fazer as coisas espirituais, fugir do pecado. E aí você vai ver que vai chegar uma hora que o vento sopra aonde quer. É assim que é todo aquele que é nascido no Espírito Santo. E de repente você está sendo soprado em alguma casa para orar por alguém. Você está sendo soprado, levado em algum ambiente para dizer que Jesus salva, cura, liberta. E aí você vai entender o que Cristo quer na tua vida. Então ele não quer só habitar. Ele não quer só te selar. Ele não quer só te trazer testemunho. Ele quer te usar. Ele quer te usar. Te guiando. E depois que te guia, o que ele faz? E para te guiar também, o que ele faz? Romanos 8, 26. O próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Isso é 8, 26. No versículo 27. O Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Irmão, está difícil de orar? Eu sei quanto fica difícil de orar. Deixa Deus orar por você. Deixa o Espírito Santo orar por você. Porque sabe por quê? Se você se entrega para ser guiado por Ele, deixe Ele orar segundo a vontade de Deus, para fazer o que Deus quer na sua vida. Qual é o resultado disso? Santificação, santidade, unção. Aleluia. Tem gente que quer sentir unção tremendo. Sei lá, falando em língua, está cheio de unção. Não, irmãos. A unção que exala do poder de Deus é a vontade de Deus na sua vida. Nem que seja dar uma comida a um pobre. Se é a vontade de Deus, naquele dia você dá aquela comida, não vai falar em língua, não vai sentir arrepio, mas Deus vai te usar ali naquele momento. Só que tem uma outra coisa. Ele te guia, ele faz a vontade de Deus, mas em Atos,
capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Olha só que coisa interessante. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo na sua vida. Não é pela fé, não. É porque você sente. É porque você nasceu de novo. É porque você ouve Deus falar. É porque você sente Deus, o Espírito Santo na tua vida. Então saiba que há autoridade na sua vida para Ele ministrar poder para que as pessoas alcancem muitas coisas através da tua oração. Porque o Espírito Santo que está dentro de nós traz poder através de nós. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E aí, ele também faz mais uma coisa. Mateus 12, versículo 27 e 28, Jesus disse para aqueles que estavam dizendo para ele que ele expulsava demônio através de Beelzebul. Aí ele diz assim: se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulsam também os vossos filhos? Eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito Santo ou pelo dedo de Deus, que ele tem lá em Lucas falando, logo é chegada a vós o reino dos céus. Ou seja, irmãos, Jesus estava ali, presta atenção no que eu vou falar, que é muito importante. Jesus é Deus. Jesus estava ali 100% Deus. Mas Jesus também veio em carne, 100% homem. Como é que um homem 100% homem pode fazer as coisas de uma pessoa 100% Deus? Como? Se ele é 100% homem e é 100% Deus, como ele pode agir como 100% Deus? Porque existe um Deus, Espírito Santo, que usou o corpo dele como 100% homem e que fazia todos os milagres usando ele como servo. Preste atenção, Jesus fazia milagres porque tinha o Espírito Santo de Deus. Tanto é que depois que ele foi para a cruz, ele perdeu o poder, porque o Espírito Santo de Deus teve que sair de Jesus, para ele pagar o preço como homem. E ali, ele não conseguia mais sair da cruz. Ali, ele não conseguia mais curar o cego. Ali, ele não podia fazer mais nada. Ele ali estava como o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todos. Mas enquanto ele estava ensinando, era o Espírito Santo de Deus que estava expulsando os demônios. Sabe por que ele está falando isso? Porque eu sou 100% homem. Não tenho poder para nada na minha vida. Mas se eu for 100% servo, o Espírito Santo, que é 100% Deus, vai fazer os mesmos milagres que Jesus fez, se eu me entregar como Jesus se entregou. E ai de mim, que eu me orgulhe. E ai de mim, que eu me ensoberbeça, porque Jesus foi 100% humilde. Você está entendendo? Se Deus te guiar para curar alguém, saiba que é o Espírito Santo que vai fazer o milagre. Se um demônio se manifestar e você disser, saia em nome de Jesus, pode ter certeza de uma coisa, você está saindo em nome de Jesus, mas pelo poder do Espírito Santo e não pela tua palavra. Quem tira é o valente. Quem tira o valente é o mais valente. O mais valente é o Espírito Santo. O valente é o demônio. Mas não dá para resistir ao Deus Espírito Santo. E a gente já vai terminar, irmão. Só para você entender que talvez você precise aprender muitas coisas. E ele também ensina. O Espírito Santo que está dentro de você, ele te dá discernimento do que é certo, do que é errado. João, capítulo 14, versículo 26, diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tem dito. O Espírito Santo é uma pessoa que te ensina tudo o que você precisa aprender das coisas de Deus. E melhor ainda, ele te ensina quando estão te tentando ensinar coisas erradas. Quando estão querendo colocar heresias, ele te ensina a sair e a voltar a aprender as coisas da verdade. Vamos ficar em pé nesse momento, irmãos? Eu quero dizer para você que o Espírito Santo é real. Ele está aqui. E ele está dentro de você. Existem algumas músicas, eu nem me lembro, não é? Vem Espírito Santo, né? Entra dentro de mim, não, ele já está dentro de você. Se você é uma nova convertida. Um novo convertido. Se você é uma nova criatura. Não é se você foi batizado, se você ceia, ou se você está com a vida regular, não. Às vezes a gente tem problemas mesmo, peca, falha. Mas um dia a gente precisa ter um encontro tão poderoso com Deus, que Ele nos faz nascer de novo. E quando Ele nos faz nascer de novo, Ele não nos larga mais, porque Ele habita em nós. Não como uma promessa. Bota a mão no seu coração, irmão. O Espírito Santo é real na sua vida. Pode ter certeza disso. Ou ele é real dentro de você, ou ele é real querendo mudar a sua vida e entrando dentro de você. Mas ele está aqui. Ele está falando com você. Ele está moldando a tua vida. Ele está te ensinando. Ele está te dando poder e autoridade. Ele está te selando. E ele está dizendo para o diabo: saia em nome de Jesus, porque esta vida é minha, está selada no poder do Espírito Santo de Deus. Não é pela fé, é porque você teve fé em Cristo Jesus. Mas é real, porque Ele é real na sua vida. Talvez seja complicado, mas não é não. Comece a sentir, comece a chorar e falar: Senhor, fala. Se Tu és aquele que ensina e que intercede por mim com gemidos inexprimíveis, Senhor, tira a minha capacidade de falar e fala Tu, Senhor. E fala o que eu preciso orar agora, Senhor. E fala o que eu preciso entender agora, Senhor. Porque eu preciso de Ti na minha vida. Eu preciso de Ti no meu corpo, manifestando a vontade de Deus na minha vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu Te louvo pela presença do Espírito Santo de Deus. Eu Te louvo porque apesar de mim, apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas lutas, das minhas muitas fragilidades da carne, Tu ainda está dizendo: eu quero Te usar. Eu quero trazer poder através da Tua vida. Eu quero Te ensinar coisas que os estudiosos estão batendo a cabeça, mas o meu Espírito Santo está Te dando o ensinamento correto. Senhor, Tu és o Deus que nos cura, Tu és o Deus que nos restaura, Tu és o Deus que nos faz andar na Tua plenitude. Por isso, Pai, nesta hora eu Te louvo, eu agradeço, eu engrandeço o Teu nome. Nos mantém 100% servos, para que o Teu Espírito se mantenha 100% ativo na nossa vida. Eu Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Oh Deus. Oh Jesus. Pode se assentar em nome de Jesus. Porque você é alguém privilegiado. É muito privilégio ser separado do mundo. Muito privilégio. Muito privilégio você estar na presença de Deus. Amém. Muito.
Só o Senhor. Aí as pessoas falam, eu fui predestinado. Não é predestinado, não, é misericórdia mesmo. É o Senhor viu lá a tua vida miserável, desgraçada, e falou, tem alguém que vai falar de Jesus para ele, e ele foi e ouviu, e ele se dignou a vir uma igreja, e ele se dignou, e Deus direcionou para a igreja certa, porque se for uma igreja errada, também vai ficar vivendo de ilusão. Tem gente vivendo de ilusão, mas não é viver de ilusão, é viver de verdade, e a verdade só a palavra de Deus pode dar, revelada pelo Espírito Santo. E se você está aqui, e se você já foi numa igreja que ouviu a verdade e se converteu e sente a presença de Deus na sua vida, você é um privilegiado, você não é um predestinado, você é muito amado por Deus. Mas você que está de pé, cuide para que não caia. Você que está na videira verdadeira, você só está na videira verdadeira porque o ramo original foi rejeitado, porque rejeitou a Cristo. E por isso você, jamuzeiro brabo, foi enxertado no ramo natural. Você agora é filha de Abraão pela fé, porque Abraão é o pai da fé, e quem está em Cristo é filho de Abraão pela fé. Está na videira juntinho, enxertado com Jesus Cristo, mas ore para que não caia. Não se soberbece, mas teme. Amém, Jesus. E Deus vai fazer coisas grandes. Amém? Deus vai fazer coisas grandes quando você conhecer coisas grandes de Deus para a sua vida. Quando você chegar na sua casa, impunha as mãos sobre a sua casa. Impunha as mãos sobre a sua família que não é convertida. Impunha as mãos sobre as pessoas que você ama. Impunha as mãos sobre o problema. Impunha as mãos sobre as barreiras. Porque quem está impondo as mãos é o Espírito Santo de Deus que está na tua vida. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, que Deus possa ter falado com você nesta noite. Que Deus possa te dar esse direcionamento do que é ter fé e do que é ter a presença. Eu tenho a presença do Espírito Santo na minha vida. Você tem a presença do Espírito Santo na sua vida. Amém? Vamos ter essa certeza. Nessa hora, irmãos, a gente vai... Eu sempre peço logo que termine a palavra, as ofertas, porque quem está assistindo pela internet também tem a oportunidade de ofertar através do Pix, que é o telefone, 21 97 614 9116. Se você não tem uma igreja que você oferte e que você tenha de repente um dízimo que não esteja dando, você dando para a igreja, mandando o recibo pelo WhatsApp, a gente vai estar colocando o nosso livro e orando todas as vezes pelo dizimista dessa igreja. Amém, irmão? Jesus, e você que está em casa, que não pode vir, eu tenho pessoas que já falei que moram em Paraná, pessoas longe, né? A internet é maravilhosa, cara, disso, né? Você nunca mais vai conhecer essa pessoa fisicamente, mas aí ela manda pedido de oração, ela fala dos problemas, né? E também você pode ofertar, porque Deus se agrada quem dá com alegria. Amém? Então vamos orar.